Israel é um Estado à margem da lei que inflige o terror generalizado à população palestiniana, é um massacre. Mas e o Estado português é cúmplice com esse massacre aliás, as recentes notícias sobre a passagem de caças para Israel, cujo destino é ir matar mais uns milhares de crianças, mulheres, criar mais amputados, está aí à nossa vista. Eu tenho pensado muito nesta circunstância porque, de facto, está generalizado no mundo, a maioria do mundo está ao lado dos palestinianos e, portanto, eu nem sequer vou discutir, porque isso para mim é conversa mesmo fascista, que é quem está à frente do Estado de Israel e dos Estados Unidos. É conversa mesmo se cumpriu o direito internacional, se o Hamas é terrorista. Por mim, podia haver 2 milhões de terroristas que não justificava lançar uma bomba sobre uma criança. Portanto, isso para mim já não é conversa que eu tenha, nem vou perder o meu tempo com isso. Agora, eu tenho refletido muito sobre uma questão que me lembra um dos livros do Primo Levi. Ele esteve preso em Auschwitz e num dos livros, ele tem muitos, infelizmente as pessoas só conhecem um, mas é toda a obra, enfim, se eu só pudesse escrevê-lo, escolheria um escritor na vida, escolheria ele. Felizmente não temos que fazer essa escolha. Ele, a certa altura, diz assim: eu, quando estava em Auschwitz, ele era do movimento socialista, partizan, eu, quando estava em Auschwitz, muita gente enlouqueceu porque não tinha saber político para perceber o que é que se estava a passar. Auschwitz era um sistema organizado de trabalho forçado, antes da solução final, de trabalho forçado dentro do capitalismo alemão. Foi a resposta do capitalismo alemão à crise de 29. E toda a obra de Primo Levi é explicar justamente esse sistema de trabalho, essa economia de guerra. E ele diz: eu não enlouqueci, eu e outros companheiros de diversas áreas políticas não enlouquecemos porque éramos os únicos que conseguíamos explicar o horror. Ou seja, não era compreender, não era aceitar, mas havia uma coerência, porque quem não tinha saber político achava que toda a gente achava que tinha-se enlouquecido, criar câmaras de gás para matar pessoas. E eu acho que hoje as pessoas, quando olham para aquelas imagens das crianças amputadas, pensam: enlouquecemos, o mundo enlouqueceu, o que é que eu vou fazer disto, não é? Os relatos das pessoas são muito assim. E eu acho que só há uma explicação coerente para isto. Em 2008, o capitalismo mundial colapsou, os maiores bancos do mundo colapsaram, as maiores empresas do mundo colapsaram e foi despejado rios de dinheiro nesses bancos que não têm tradução na realidade, porque o dinheiro não produz dinheiro. E a partir daí o que aconteceu foi uma saída para uma nova forma de acumulação de capital que exige métodos de guerra. O que eu estou aqui a dizer, com toda a franqueza, é que o que nós temos é as grandes empresas dos Estados Unidos, as grandes empresas da Europa, nos outros países, como a Rússia e a China, não têm o mesmo grau de imperialismo, de barbárie militar. Mas, evidentemente, não tenho dúvidas nenhumas que as empresas russas disputam territórios, etc., a China por outros meios, ainda não por meios militares. O que nós temos em Gaza é uma expressão absoluta, é o outro lado de nós não termos uma casa em Portugal. Nós não temos uma casa para viver em Portugal porque este governo está ao serviço dos fundos imobiliários. E em Gaza, o que Trump disse foi: matam-se e a seguir faz um resort. Tudo isto chama-se capitalismo, que é uma palavra proibida que há muitos anos não é dita em lado nenhum. Ou seja, isto é a expressão mais bárbara do capitalismo, mas é o capitalismo em que, evidentemente, é um jogo de soma zero. A minha empresa só sobrevive se eu destruir a tua. O meu Estado só sobrevive se eu destruir o teu. A minha região só sobrevive se eu destruir a tua. E, portanto, o que nós estamos a ver, e eu fico particularmente feliz de ver os sindicatos em Itália, fabuloso, a greve geral em Itália, que começou na Sicobas, que é um sindicato, aliás, de trabalhadores imigrantes, foi o primeiro sindicato. Vemos o Sindicato Europeu dos Estivadores a entrar no bloqueio. Nós vemos instituições, académicas, muito poucas em Portugal. Eu pertenço a uma, ao Observatório para as Condições de Vida, que aderiu ao boicote a Israel, mas há muito poucas. E eu acho que, particularmente, a questão da educação e da universidade é muito importante, e termino com isto. Em Auschwitz foi feito pela sociedade tecnicamente mais desenvolvida na altura da Europa, a alemã. Cientificamente e técnica. Os melhores cientistas e os melhores técnicos, além dos que se exilaram e saíram de lá, e recusaram-se e foram mortos por não colaborar, grandes cientistas e grandes técnicos estavam ao serviço da construção da barbárie. E hoje a inteligência artificial,
quantos engenheiros, quantas universidades, quantos engenheiros aeronáuticos, quantos engenheiros informáticos, eletrotécnicos, quantos jovens a carregarem drones, quanta gente desta, na melhor ciência, está a produzir a barbárie? E eu acho que essa é uma pergunta que nós temos que fazer em relação a Gaza. Quanta da melhor ciência, educação e universidades estão ao serviço de matar crianças? E essa é uma pergunta que eu gostava de fazer aos meus pares nas universidades portuguesas. Quanto tempo é que vão levar a tomar uma posição face ao que se está a passar na Palestina?